Olá, bom dia. A reforma política que todo mundo esperava não aconteceu, mas com certeza houveram muitas mudanças, principalmente na legislação eleitoral. Mudou o tempo de campanha, a forma de financiamento, muitas outras coisas que vão estar em jogo nesse período eleitoral e vão dar resultados nessa eleição de outubro. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai falar para a gente sobre tudo isso é o Carlos Sérgio de Carvalho Barros, que é advogado especialista em direito eleitoral. Tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Eu disse que a reforma política que a gente esperava, aquela grande com todas as mudanças, ela não aconteceu. Mas a gente está tendo mudança assim ao longo do tempo, né? Na verdade, há uma insatisfação sempre geral com o nosso sistema político, nosso sistema eleitoral. E embora nós tenhamos uma lei das eleições que já tem aí 20 anos, a cada eleição sempre surgem alterações, mudança na legislação, tentando aperfeiçoar o nosso sistema político, o nosso sistema representativo, né? O Brasil passa por uma grave crise de representatividade, uma grave crise política, além da econômica, e isso faz com que a sociedade, os parlamentares estejam aí sempre querendo aperfeiçoar o sistema eleitoral. Essas mudanças que estão acontecendo agora, de alguma forma, elas dão mesmo uma mudada nesse cenário eleitoral? Quer dizer, o que a gente observou na eleição passada, a gente pode não ver nesta eleição agora? Na eleição municipal, uma boa parte das mudanças ocorrerá pela primeira vez enquanto eleição estadual. Mas a maior parte da redução, por exemplo, do tempo de campanha já desde a eleição municipal, assim como o limite de gastos por cargo em disputa, que nós tivemos já na eleição municipal, mas pela primeira vez teremos agora na eleição geral, para deputado estadual, federal, governador e senador. De todas essas mudanças que aconteceram ao longo desse período, quais você diria que são as mais importantes? São essas mesmo, financiamento e tempo de campanha? Pois é, agora na eleição presidencial, na eleição geral para governador, nós teremos pela primeira vez o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essa talvez seja a grande novidade dessas eleições, onde uma parte da campanha será bancada por recursos públicos. O Congresso Nacional aprovou a criação desse fundo, bastante polêmico. Entretanto, foi a alternativa que os políticos encontraram, tendo em vista que não é mais permitida a doação de empresas. As campanhas eram bancadas por doações de empresários e era até normal se o candidato procurar as empresas para custear despesas de campanha. A Lava Jato que eu diga, né? Pois é, a Lava Jato veio aí a revelar toda essa situação e isso acabou fazendo com que o Supremo Tribunal entendesse como inconstitucional a doação por parte de empresas e, por outra via, os parlamentares, os políticos entenderam que só com a doação de pessoas físicas talvez não fosse possível custear as campanhas, principalmente a campanha de governador, de presidente da República, e se criou esse Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, que será agora, o dinheiro já foi, o TSE já definiu o valor, o montante correspondente a cada partido. A lei estabelece critérios para a distribuição desses recursos, conforme o número de deputados na eleição passada, conforme o número de parlamentares no atual momento da política, a proporção também no Senado Federal. Portanto, se chegou a um cálculo do valor desse fundo e foi repassado aos partidos, que irá contribuir e ajudar, mas ainda é permitido também a doação por parte de pessoas físicas. Sem a doação também do eleitor de pessoas físicas, talvez não se consiga custear as campanhas. Se eu quiser, se eu tivesse dinheiro, claro, né? Eu poderia doar quanto eu quisesse para um candidato meu? Não. Não, na verdade você só pode doar até 10% dos seus rendimentos declarado ao imposto de renda no exercício anterior. Isso. Se você declarou que ganhou no ano de 2017 100 mil reais, você pode doar até 10 mil reais para os candidatos de sua preferência. Essa limitação de gasto, Carlos, com o fundo especial já criado, com essa limitação de doação de pessoa física, que pode acontecer, mas também está limitado, a gente pode ter um novo cenário dentro dessas eleições? Pois em relação ao poder econômico? Nós sempre, o direito eleitoral brasileiro, ele nos últimos anos, ele foi fortemente influenciado por essa tendência de querer regular ao máximo possível a utilização de recursos nas campanhas. Antigamente, há 20 anos atrás, era praticamente livre a arrecadação, os gastos de campanha, não havia nem
uma tipificação específica com a penalidade de cassação de mandato, no caso do 41A, que o candidato pode ser cassado se ele dá ou oferecer ao eleitor qualquer benefício. Portanto, começou um movimento muito forte no Brasil de que deveria a legislação regular ao máximo possível as atitudes dos candidatos, controlar ao máximo os gastos de campanha. E isso foi uma tendência que visa possibilitar uma maior igualdade entre os candidatos, né? Sempre se imaginou, e era efetivamente assim, onde somente os poderosos, os ricos, é que conseguiu se eleger, ganhar as eleições. Portanto, a legislação, um dos princípios era tentar regular ao máximo possível o pleito, estabelecendo uma certa igualdade entre os... Uma tentativa da legislação para que houvesse isso. Isso é bom, isso é benéfico, e as nossas normas eleitorais, elas devem ser aprofundadas e aprimoradas nesse sentido, de forma tal a possibilitar que tanto o mais rico empresário quanto o mais humilde dos cidadãos possam disputar o pleito em condições mais ou menos igualitárias. Ok, deixa eu só pegar esse pedacinho aí, que o mais rico e o mais pobre possam disputar o pleito em condições igualitárias. Você acredita nisso? Pois é um sonho, é um sonho ainda, né? É o que se almeja, né? É claro que a sociedade ela é desigual, vivemos numa sociedade muito contraditória. Aquele que tem recurso, que tem dinheiro, ele acaba sim tendo uma preponderância pela própria natureza. Vivemos numa sociedade capitalista, portanto, quem tem mais recurso acaba tendo mais acesso, né? Consegue realizar mais seus planos, seus projetos e tendo uma vantagem. Mas o direito, as normas, elas devem atuar para tentar regular isso, minimizar isso, neutralizar ao máximo possível para que não haja os abusos do poder econômico. E é esse o sentido da legislação eleitoral. Isso é bom sob certos aspectos, mas acabou trazendo também outro tipo de situação emblemática, que na medida que se cria muitas normas, na medida que se busca regular ao máximo as campanhas, porque antigamente só era regulado o exercício do mandato, aí passou a ser regulada as campanhas e agora até a pré-campanha também é bastante regulada pelo direito. E isso tem algo de positivo, porém trouxe outro grave problema, que na medida que você regula, na medida que você tem muitas normas, muitas leis, você acaba dando poder demais, talvez, ao judiciário, que vai, em última instância, dizer quem praticou abusos ou não. Acaba se judicializando um pouco o resultado das urnas. E na prática o que nós temos visto é que o judiciário muitas vezes é que acaba dizendo quem deve ser eleito ou não. E, portanto, essa é uma situação que é um efeito dessa tentativa, um efeito rebote, vamos dizer assim, de regular, né? toda a vida política, o que seria ótimo, só que os juízes, o Poder Judiciário, ele talvez tenha assumido uma preponderância que me parece que começa a ser também um pouco avaliada, questionada, né? Assim. Se seria sempre assim, o melhor caminho. Você vê caminho de volta, por exemplo, onde a gente atinja um equilíbrio entre o que quer a sociedade, o que determina o judiciário, o que as urnas dizem? Pois é, eu penso que o importante é o eleitor, é o cidadão, né? Isso não é algo de agora, mas parece que nós temos também que recuperar ainda aspectos da Revolução Francesa, que veio trazer o direito do cidadão, da soberania popular, da repartição de poderes. Eu penso que a transparência, nós devemos aprofundar o processo democrático, a transparência. Eu penso que a transparência, a publicidade, né, levar ao conhecimento do cidadão as informações e ele poder decidir qual o caminho que ele quer apontar para o seu país seja a melhor sinalização para isso. O cidadão, na sua opinião, ele está conseguindo aproveitar, tirar resultados dessa confusão toda que a gente está vivendo? Temos Lava Jato, temos escândalo da Petrobras, temos gente presa uma hora, solta uma hora. De alguma forma, será que a sociedade está conseguindo absorver tudo isso e conseguindo tirar a lição que a gente imagina que deve tirar? Porque quando a gente vê tudo isso, a gente diz, poxa, gente, só ladrão, é só gente que não presta. Se a gente pensar, foi eu que ajudei a colocar lá, a gente vai também tomar um pouquinho da culpa para a gente.
A partir daí a gente pode ter um critério maior na nossa avaliação, na nossa escolha de candidato. Você acha que a gente vai conseguir isso? Eu acho que é o que nós esperamos que aconteça. E agora você vai esperar, porque eu vou fazer um intervalozinho e a gente volta já já para continuar falando sobre esse assunto, tá? Só um minutinho. Voltamos aqui para mais uma rodada de conversa aqui nesse papo sobre legislação eleitoral. Eu interrompi você quando eu perguntei se o eleitor está consciente que ele é uma parte responsável, né? Só para responsável por esse processo. Pois é, o eleitor é o principal responsável e o maior interessado por esse processo. O Brasil vive uma crise gravíssima. Crise econômica e principalmente política, crise de falta de representatividade. A população ela participa intensamente dos processos eleitorais, mas algo mágico acontece que após as eleições ele passa a não se identificar mais com o eleito. É um paradoxo, é uma situação que merece reflexão, inclusive no campo da psicologia. Para descobrir quem mudou, se for o eleitor ou se for o eleito, né? Exatamente, porque muda, porque a população toma como que todos mudem após assumir os mandatos, né? Eu acredito que não muda. Eu acredito que quando a pessoa passa a exercer o poder, fica mais visível as suas aptidões e os seus defeitos. Mas eu não acredito que as pessoas mudem só porque foram eleitas. Por que seriam, né? A população muitas vezes se relaciona com os políticos como se eles fossem seres de outro mundo. E na verdade eu amanhã posso ser eleito, você pode ser deputada, qualquer um pode assumir o mandato e se ver nessa mesma situação. Portanto, nós devemos discutir isso realmente a fundo, ao invés de só ficar atacando, criticando. O Brasil tem essa mania, né? Nós não perdoamos. Né? Você vê agora na Copa, né? As pessoas são implacáveis na crítica, qualquer defeito nós fazemos questão... Anula uma opção de coisas boas que foram feitas anteriormente, não é verdade? Sim, pode continuar. E com os políticos isso acontece demais, então a qualquer denúncia, a qualquer crítica, as pessoas já, olha, tá vendo, é igualzinho aos outros. Quer dizer, será se são iguais mesmo? Será se nós não deveríamos acompanhar mais de perto para saber a situação de cada um? Porque eu não vejo, se nós não fizermos isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entregar o poder para os militares, vamos entregar o poder para os concursados, né? Não, já que os políticos não prestam, todos os que nós elegemos depois se corrompem, e como a sociedade está muito satisfeita com operações como o Lava Jato, talvez o que se pretende é isso, vamos estabelecer concurso público para os cargos. Já imaginou um concurso para deputado estadual? Pois é, né? Se os concursados são tão mais perfeitos assim do que os políticos, e é porque a eleição é um concurso. É um concurso, um concurso sim. E que eu considero de enorme dificuldade, muito complexo, onde o candidato tem que se preparar, tem que saber se relacionar com as pessoas, envolve uma série de aptidões. E esse concurso, Carlos, ele tem um tempo de preparação visual, ou visível, quero dizer, bem pequeno agora, né? Porque antes a gente tinha 3 meses, vamos dizer assim, de preparação para a escolha do nosso candidato, quem vai passar nesse concurso. Agora nós temos só 45 dias. Exatamente. Esses 45 dias, você acha que é suficiente para mostrar essas ideias? Claro que ela já acontece a partir de hoje, mas assim, eu falo, a visibilidade dela é durante 45 dias. A gente tem tempo como eleitor de, dentro desse período, fazer essa escolha certa? Pois é, numa eleição geral para governador e presidente será a primeira vez que nós teremos essa experiência de fazer uma campanha tão curta, 45 dias para uma eleição presidencial num país de tamanhos, né? Do tamanho do Brasil, né? Estados muito grandes, mas as campanhas foi diminuído o tempo de duração das campanhas visando diminuir a influência do abuso do poder econômico. Na medida se pensou que uma campanha menor seria uma campanha com menos gastos e, portanto, seria mais benéfico para todos. Menos corrompível. Entretanto, diminuiu-se o tempo de campanha, mas se flexibilizou a pré-campanha.
Então, hoje os candidatos estão aí nas suas pré-campanhas e eles podem, na pré-campanha, discutir política, discutir proposta de governo, fazer promoção pessoal. Pois é, eu estou o que é uma pré-campanha? Não é uma campanha disfarçada, não? Uma Pois campanha é. que já acontece é chamada de pré por quê? Pois Só porque é. ela ainda não está na TV? Ela é chamada de pré porque ainda não há o registro oficial da candidatura. Sim, sim. Né? A campanha efetivamente só começa após as convenções, que devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto, e de 5 de agosto até o dia 15 de agosto, período de registro das candidaturas. Dia 16 de agosto começa efetivamente a propaganda eleitoral regular normal. Agora Quando a pré-campanha... já estão todos, vamos dizer, determinados por cada partido para que vão concorrer. É Exatamente, isso, né? porque na pré-campanha você pode ser pré-candidato e depois não se tornar candidato. Então ela é mais flexível, só não pode haver o pedido explícito de votos. Outdoor, por exemplo. Pois é, os outdoors, se ele tiver uma vinculação eleitoral, o TSE tem entendido, o TRE aqui do Maranhão também já entendeu nesse sentido, que isso não é possível outdoor, uma vez que é algo que não é permitido durante a campanha e, portanto, não deve ser autorizado também na pré-campanha. Com essas, só voltando à questão dos gastos, com essas limitações todas que a gente está vendo agora, inclusive uma campanha de presidente, a quanto que se pode gastar? 70 milhões é o que foi definido pelo legislador milhões como limite máximo de gasto para todos os candidatos à presidência da República. Se a gente levar em conta gastos passados, como a da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, que chegou a 300, né? 300 milhões, a gente vai ver que teve um corte de mais da metade. Pois é, então se estabelece... Aí eu só queria saber se com essas limitações, aquela figura do temível Caixa 2, a gente está deixando ela para trás, a gente está trazendo ela de volta. Pois é, o que é o desafio da Justiça Eleitoral, né? Seria muito bom que todos os candidatos só gastassem os limites permitidos pela lei. Vamos de mais café para este assunto. De modo a se permitir uma certa igualdade entre todos os concorrentes ao pleito. Entretanto, é sempre um desafio, né? Agora o candidato, por outro lado, está sabendo que, diferentemente de outras épocas, pode haver punição pelo Caixa 2. E punição grave e séria. O recurso do Caixa 2 pode ser considerado lavagem de dinheiro e cuja pena aí é bem elevada. Portanto, o candidato tem que ter muito cuidado com a utilização de recursos de Caixa 2 e até aquele mesmo que doa recursos não declarados pode vir a responder, seja por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Agora, uma outra novidade desses tempos de internet, vaquinha online, o que é exatamente isso? Pois é, então, uma vez não permitido o financiamento empresarial, os candidatos, além de criar o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas, eles também autorizaram aos pré-candidatos a fazerem essas vaquinhas online, que seria uma arrecadação de recursos através da internet, através de empresas previamente cadastradas no TSE, poderiam realizar arrecadação de recursos para suas campanhas. O pré-candidato pode, desde o dia 15 de maio passado, já está autorizado. O pré-candidato já pode fazer isso? Já pode promover essas vaquinhas online, arrecadar recursos para a sua eventual candidatura. Aí só uma dúvida, se ele é um pré-candidato, ele ainda não foi, vamos dizer assim, ungido com a bênção do partido. Se ele não for determinado como candidato, o que é que ele faz com esses recursos? Ele tem que devolver os recursos para cada um dos doadores. Ah, meu Deus. A vaquinha online há a obrigatoriedade da identificação do doador. Então, o candidato terá que fazer a devolução de todos os recursos, caso ele venha a não se candidatar, desistir da candidatura, ele deve promover a devolução. E se ele apoia, por exemplo, assim, eu não fui indicada pelo partido, mas você que eu apoiava também, que a gente tem as mesmas ideias, a gente tem as mesmas propostas, então você vai, vou me representar. Eu posso passar minha vaquinha para você? Não pode. A legislação, se você doou para aquele candidato, o candidato tem que fazer a devolução e o eleitor é que depois, posteriormente, pode vir a doar para esse novo candidato, esse outro candidato. Eita, coisa complicada. Então vamos fazer um rápido intervalo para a gente entender isso direitinho, mas a gente volta mais uma vez para continuar conversando sobre isso, tá? Só um minuto.
Voltamos aqui para o nosso último bloco de conversa com o advogado especialista em direito eleitoral, Carlos Sérgio. A gente está conversando aqui ainda sobre a questão de financiamento, que eu acho que é das mais complicadas, né? Sim. Até para ter acesso ao fundo partidário, né, que todos os partidos têm uma certa reserva para fazer suas campanhas, seus trabalhos, são precisos alguns requisitos, não é, Carlos? Na verdade, o legislador, somente 2% dos recursos do fundo partidário são distribuídos igualitariamente entre todos os partidos. A maior parte dos recursos é para os partidos, conforme a proporção dos deputados eleitos na última eleição ou dos que atualmente compõem o Congresso Nacional. Quando a gente vê assim, tem um partido lá bem pequenininho, mas ele tem candidato a presidente, tem candidato a não sei o que tem, a gente fica pensando assim, será que ele está mesmo querendo se eleger? O que ele está pretendendo com uma legenda dessa? Não fica assim uma dúvida na cabeça da gente? Pois é, o Brasil realmente tem muitos partidos, parece uma coisa unânime que o Brasil tem muitos partidos e ainda há proposta de criação ainda de dezenas de outros partidos. Criação de novos partidos. Entretanto, o legislador também está preocupado com isso e agora nessas eleições vai ter início a exigência, a chamada cláusula de barreira. Os partidos terão que obter um certo percentual de votos para continuar existindo, não enquanto partido, eles continuarão existindo enquanto partido, entretanto não terão acesso ao fundo partidário, não terão acesso a programa na TV, na rádio. Será uma forma de tentar diminuir o número de partidos, uma vez que talvez uma boa parte desses partidos só existam para ter acesso a esse fundo partidário. Uma vez se exigindo um certo percentual de votos para que o partido continue a ter acesso a esse fundo, imagina-se que talvez venha a diminuir o número de siglas no Brasil. Nessa eleição agora, em 2018, a exigência é de pelo menos 1,5% dos votos em pelo menos 9 estados da federação. Em cada um desses 9 ele deve ter pelo menos 1%. Se o partido não atingir 1,5%... Não é uma tarefa muito simples, não. Não, né? É uma tarefa simples. E vai aumentando gradualmente até 2030. Em 2030 será a exigência de 3% dos votos do país distribuídos em pelo menos 9 estados, com pelo menos 2% em cada um desses 9. Portanto, começa com 1,5%, depois aumenta para 2%, para 2,5% até a exigência de 3%. Né? Portanto, e isso pode mesmo tirar o oxigênio desses imagina-se que muitas dessas siglas possam deixar de existir na medida que não sem recursos, sem tempo na TV, elas não vão ficar terão acesso ao fundo partidário, muito embora possam, é livre a associação, tal, entretanto, sem acesso aos recursos do Estado para poder bancar suas atividades. Na sua opinião, que reflexos pode ter uma operação como essa da Lava Jato, que é a principal que a gente está vendo aí, que vem se desenrolando já há mais de ano, que reflexos ela pode ter, assim, de efeito mais visível no resultado do processo eleitoral de agora? Pois é, isso é uma grande indagação que todos nós fazemos. Que impacto terá todo esse ceticismo que se abateu sobre a sociedade brasileira a partir da revelação de comportamentos não muito republicanos por parte de muitos políticos. Comportamentos republicanos, muito bom. Pois é, a gente espera que o Brasil passe a analisar melhor, que os eleitores passem a acompanhar melhor, muito embora também já há também um certo movimento que critica os excessos também dessas operações, né? Essas operações, a República de Curitiba, talvez tenha chamado para si uma competência além da normalidade, né? É um fato questionável que o juiz Sérgio Moro seja o juiz de uma causa só. Né? Como ele se tornou o juiz de uma causa só? Né? Que tribunal, por que este tribunal autorizou a essa situação, que inclusive não se conhece outro juiz no Brasil que só trabalha numa causa. Os juízes estão aí todo dia, existem excelentes, competentíssimos juízes em todo o Brasil. Entretanto, só o Sérgio Moro criou-se uma estrutura para poder... A gente ainda não tinha essa figura de juiz de uma causa só que tome conta de todos os processos relativos àquilo. Aquele fato, né? Então é uma situação, porque o importante no julgador também é a imparcialidade. O juiz não pode ter interesse na causa. O juiz, eu sou do tempo, estudei de que o juiz devia ficar distante. Cabe às partes promoverem o andamento do processo e o juiz se comporta ali. Mas já quem entenda diferente, que acha que o juiz já deve, sim, intervir, deve
procurar encontrar solução para aquele litígio, mas isso é bastante questionável, porque afinal de contas, como são escolhidos os nossos juízes? Eles são escolhidos mediante um concurso de provas e títulos, mas há algum tipo de avaliação também sobre o caráter dele, a personalidade dele, a vocação política, ideológica dele, porque na medida que eu autorizo ele a decidir conforme o seu próprio conhecimento, a sua própria percepção da realidade, não seguindo a Constituição, porque isso nós estamos vendo hoje no Brasil. Muitos juízes estão mudando a Constituição, eles mudam a lei. Eu cheguei a ver outro dia um juiz considerar que não, a lei ainda é um parâmetro para nós, mas eu posso... Ainda é um parâmetro, mas eu posso interpretá-la do jeito... Quer dizer, então, o Brasil começa a discutir essa situação também. Que bom que nós passamos a ter um judiciário independente, que bom que nós temos um Ministério Público muito atuante, mas agora começa a se questionar também os excessos. Se essa atuação não está extrapolando os limites. Se não está extrapolando. Então, no caso da Operação Lava Jato, você vê agora que o Supremo está começando a julgar casos relativos à Lava Jato, as delações, como é que ocorreu essas delações? Essas delações ocorreram como? Como é que se dá a barganha, como se dá a conversa, o poder que o Ministério Público tem de transacionar, inclusive sobre o interesse público. Por exemplo, hoje um gestor, para se desfazer de um patrimônio público, precisa de uma autorização legislativa. O governador, para vender um imóvel do Estado, precisa que a Assembleia aprove. Entretanto, um promotor, um procurador, pode fazer uma negociação com um réu, e na qual o interesse público é disposto ali mediante a negociação entre eles. É claro, mas depende da chancela de um juiz. Sim, mas será isso só o suficiente? Um juiz chancela e se dispõe, inclusive, milhões, se dispõe sobre a liberdade. A pessoa ia pegar uma pena de 30 anos, fica só 2 anos, tinha que devolver 100 milhões, devolve só 50, fica com uma parte do dinheiro. Quer dizer, é muito interesse, é muito poder. É verdade, para poder a sociedade não estar acompanhando isso. E o pior, quando se faz a delação, o juiz homologa, às vezes há uma limitação até para as instâncias superiores reverem essa decisão. E agora os delegados também já podem participar, já podem homologar essas delações. É uma situação, exatamente, o Supremo entendeu aí como possível, como constitucional a negociação das delações por parte também dos delegados de polícia. Claro que se o promotor pode, porque o delegado não poderia, ou não, existem categorias que são mais importantes, mais republicanas, defendem mais o interesse público do que outros. Eu penso que o importante não é só ficar a cargo de tal ou tal órgão, mas a lisura desse processo, a avaliação por parte de todos nós de como se dá esse procedimento. Para isso, o que eu falo nós, sociedade, precisamos estar bem atentos, entender as entrelinhas de cada coisa, buscar aquilo que não está sendo dito, para ver de que forma isso tem importância nesse processo todo. Mas outubro está bem aí, a gente pode fazer um bom julgamento do resultado de todo esse trabalho, só depende da gente, Pois é, isso é muito importante, essas eleições. O Brasil está muito radicalizado, há propostas muito radicais. Talvez tenhamos que buscar um consenso, uma união, uma discussão de um projeto de Brasil, onde talvez certos setores tenham que se desfazer de seus interesses, às vezes momentâneos, em prol de um interesse maior. A situação é grave do país. Mas a gente pode sonhar que a gente vai chegar nesse estágio de civilização, onde um deixa aquilo em benefício do outro, e que a gente chegue nesse estágio de igualdade para todos, candidatos, pessoas, juízes, para todo mundo, A gente vai chegar lá, um dia desse a gente chega com toda certeza. Quiser. E a democracia é bom por isso, nós participamos de um processo, nós votamos, os mandatos são temporários. Eles têm que ter isso na cabeça, alguns, porque tem uns que se perpetuam. Pois é, o que nós estamos vendo é que esses que estão passando a exercer o poder de forma mais enfática agora nesse momento, como os membros do Ministério Público, do Judiciário, eles também têm cargos vitalícios. Portanto, eles têm aí... Fica mais complicado. Fica mais complicado, mas a democracia que é o caminho.
Olha, a gente ainda tem muito o que conversar daqui até as eleições. Você vai ser meu convidado sempre para a gente estar falando sobre esse assunto, até porque eu imagino que isso é do interesse de todo mundo, para a gente entender um pouquinho mais como é esse jogo e saber escolher da melhor forma possível. Carlos Sérgio Barros, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado. Um bom dia para você. Foi um café muito gostoso, uma satisfação estar aqui com você. Muito obrigado. Vamos continuar café. E você já sabe que tudo isso fica à sua disposição. Você pode acessar a entrevista que você quiser ver, a entrevista que você quiser rever, porque todas elas vão estar lá no nosso site esperando por você. Mas todos os dias eu vou esperar você aqui, tá? 8h30 da manhã, sempre. Tchau.